Então vamos lá, galera. Na equipe do Cruzeiro, ficou difícil de colocar o pior jogador hoje. Essa é a verdade. Eu tive dificuldade de colocar quem foi o pior jogador da equipe do Cruzeiro. E o pior, vocês vão ver que eu dei uma nota até alta pro pior. Ou seja, não dei uma nota baixa pro pior. O pior jogador, eu coloquei o William, Gustavo. Eu achei que ele poderia ter sido mais ofensivo, achei que ele poderia ter ido mais pro ataque. Por exemplo, o Kaique, ele até avançou um pouco mais, o lateral esquerdo, mas o William ficou um pouco preso, um pouco travado. E mesmo assim, mesmo eu achando que o William poderia ter sido melhor, eu dei nota 6 pra ele, tá? Ou seja, foi uma nota baixa, mas ao mesmo tempo foi uma nota alta. E eu coloquei o melhor, o segundo melhor, vamos dizer assim, em campo, o Arroio. O Arroio que deu 2 assistências e fez um golaço. Inclusive, Gustavo, chamou a atenção, inclusive, a movimentação do Arroio. Porque, acho que não sei se a tela tá invertida, mas o Arroio, ele tava aqui. O Caio Jorge, ele veio trazendo pra cá e o Arroio passou, eles cruzaram. Foi o chamado facão, como os mais antigos costumam dizer, que o jogador, ele cruza. Muitos jogadores faziam isso, o Romário fazia muito isso, o Bebeto fazia muito isso, Ronaldo Fenômeno fazia muito isso. Quando o companheiro de ataque pega a bola, o outro, ele passa à frente, ele cruza. Tanto é que, como você bem colocou, o Arroio, ele fazia jogadas pela ponta esquerda, ele cruza indo para a ponta direita. Quer dizer, eu acho que foi um golaço, principalmente pela movimentação, não só pela finalização do Arroio. E eu dei nota 7 para ele pelo gol e pelas 2 assistências que ele deu pro Caio Jorge, praticamente. O primeiro ali, ele chutou e no rebote o Caio Jorge fez o gol, e no segundo gol não, ele fez a assistência mesmo, ele cruzou a bola desviou e o Caio Jorge fez o gol. E eu dei nota 8 pro Caio Jorge, Gustavo, nota 7 pro Arroio, nota 8 pro Caio Jorge, que fez 2 gols e deu assistência pro Arroio, né? Então acho que ficou difícil de, inclusive, colocar o jogador que teve a menor nota, e eu coloquei a menor nota realmente pro William. Então nota 6, a menor nota pro William, nota 7 pro Arroio, que foi um dos destaques da partida, e nota 8 aí pro Caio Jorge, foi o destaque para mim absoluto da partida, e nota 8 também pro Leonardo Jardim, Gustavo. Escalou o time bem, mexeu bem no time, colocou o time de forma ofensiva, é um excelente treinador, eu sou suspeito para falar dele. Boa, Tiagão. Cara, primeiro do pior, né? Eu entendo essa sua nota 6 aí, porque são caras que não foram tão acionados, e você falou que eles poderiam se apresentar mais, aproveitar esse espaço aí. Entendo a sua nota e vou fechar com você, viu, Thiago? Eu tava entre realmente o William e o Kaique aí, só que o William tem essa característica de aparecer um pouco mais, e não foi o caso. Sim, uma escolha tática foi mais tímido hoje, né? Do Léo Jardim, aí eu vou deixar pra quem entende realmente de técnico, não vou inventar nada aqui não. Mas poderia ter apresentado mais à frente, mas a gente não sabe também se ele se apresenta à frente, se o Alberto consegue achar um espaço ali, por isso que a gente falou que ele poderia ter apresentado um melhor futebol, mas a gente deu uma nota 6, porque a gente entendeu o papel do jogador na escalação, né, Thiago? Acho que foi bem por aí que a gente pensou, tá? Vamos lá, alguns destaques aí. O Lucas Silva, eu gosto muito desse jogador. Eu acho que jogou muito bem. Jogou muito bem também. Lucas Silva teve até um momento desculpa te cortar rapidamente, mas é rápido. O Lucas Silva, até o momento do jogo no primeiro tempo, eu inclusive disse que todas as jogadas começam por ele. É impressionante. Ele é literalmente o volante do time. O cara que bota o time pra jogar. Todas as jogadas começavam no pé dele. Boa. É um armador. Ele não joga ali de 10 porque você tem o Matheus Pereira, que também tá muito bem nessa função e fez também um bom jogo hoje. Mas que bom que o Cruzeiro tem um segundo volante com essa mesma característica de saída de bola, né, Thiago? Acho que é muito legal isso aí. E o Romeu tentando pontuar um pouco mais do outro lado ali. Tomou um cartão amarelo besta, tá fora do próximo jogo aí contra o Ceará. Dos caras que se destacaram também, continuando aqui. Cara, eu gostei muito do Arroio, Thiagão. Eu acho que o Arroio se apresentou mais até do que o Caio Jorge, como você falou. Desde os primeiros 2, 4 minutos de jogo aí, teve lance que ele apareceu, não fez o gol, mas estava sobressaindo ali pelo lado do Mateuzinho. Fez o gol dele, deu uma assistência, também teve um lance que ele participou e acabou sendo o gol do Caio Jorge. Mas eu gostei muito do Caio Jorge também, cara. Eu entendo que o Arroio apareceu mais, mas eu quero eleger o Caio Jorge, Thiagão, pra gente fazer o seguinte. Os dois caras jogaram muita bola. Então você vai eleger o Arroio e eu vou eleger o Caio Jorge aí, pra mim 8,5 aí. Jogou muita bola, participou bastante, saiu, fez 2 gols e também deu assistência pro Arroio. Então aí, eu acho nada mais justo que a gente coroar tanto o Arroio quanto o Caio Jorge aí, o melhor da partida, Thiagão. O Christian também se apresentou quando foi acionado, poderia ter apresentado um pouco mais do que ele é capaz, tá? Dos caras que entraram. Acho que não tem muito o que falar, né, Thiago? Acho que mais do Sinisterra aí, do lance polêmico que a gente vai comentar amanhã, né? Mas aí, mostrou... Talvez se o gol do Sinisterra tivesse sido validado, a gente também estaria dando uma nota boa pra ele, né? Infelizmente.
Eu ia falar exatamente isso aí, boa. O cara que mais se apresentou, os outros foram mais pra conter o jogo. E o Bruno Pureza falou, agradecer o frangueiro do Felipe Longo. Caraca, calma lá, já vamos falar da equipe do Corinthians. E Léo Jardim, Thiago, pra mim nota 9, cara. O que esse cara faz aí no futebol brasileiro é pouco comentado, da proporção que ele cria, viu, cara? Acho que tem... É um craque. Craque de terno, essa é a verdade, cara. Acho que alguns nomes aí estão mais na mídia do que deveriam estar. E eu acho que o Léo Jardim deveria estar... Ou também não, nem aparece na mídia, faz o trabalho que tem que ser feito. Eu acho que o torcedor quer mais que isso aconteça. Tiagão, eu acho a equipe do Cruzeiro foi isso. Vamos falar da equipe do Corinthians. Beleza, a equipe do Corinthians é o seguinte, galera. Vamos lá. Foi difícil, já que na equipe do Cruzeiro foi difícil encontrar a nota mais baixa, na equipe do Cruzeiro foi difícil encontrar a nota mais alta. Essa é a verdade, não tem pra onde correr. E, cara, mas mesmo com muita dificuldade de escolher a nota mais baixa, eu dei nota 3 pro Gustavo Henrique, tá? Porque você ter o Gustavo Henrique como zagueiro central ali e, por exemplo, primeiro gol, rebote. Gol do Caio Jorge. Segundo gol, um gol em que o cruzamento veio, o Gustavo Henrique ficou meio travado. Eu acho que ele, como zagueiro central ali, ele poderia ter tido mais um desempenho melhor. Então deu uma nota 3 pro Gustavo Henrique, não gostei da atuação dele hoje. E o Guinegão, Gustavo, a atuação pavorosa do Guinegão, poucas vezes ele tocou na bola, tanto que ele foi substituído no primeiro tempo ainda, ele não voltou nem pro segundo tempo. Então, pra mim, nota 3 aí pro Guinegão também. E digo o seguinte, dei nota 3 pro Guinegão, mas pelo que ele joga, cara. Ele veio sendo destaque do Corinthians. Inclusive, o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil graças aos gols dele. Mas hoje ele realmente não foi bem. Não conseguiu se encontrar, não conseguiu nem tocar na bola direito. Dei nota 3 pro Guinegão. Eu acho que eu salvei aqui, vamos dizer assim, 2 jogadores, tá, Gustavo? O Garro, que mesmo com todas as dificuldades do mundo, o Garro ainda tentou ficar com a bola, tentou agredir, tentou trabalhar a bola para agredir a equipe do Cruzeiro. Dei nota 5,5 pro Garro, tá? E dei uma nota 5,5 também para ele, pro Vitinho, Gustavo. O Vitinho entrou muito bem, eu achei que ele agregou muito no segundo tempo ali. Poderia ter entrado até mais cedo o Vitinho. Então dei nota 5,5 pro Vitinho, 5,5 pro Garro. Foram os destaques positivos da equipe do Corinthians. E os destaques negativos, o Gustavo Henrique e também o Guinegão. E dei nota 4 pro Dorival Júnior, Gustavo, também não gostei da escalação do Dorival Júnior. E ele até tentou, né, no segundo tempo colocar até o próprio Vitinho, por exemplo, mas dei nota 4 aí pro Dorival Júnior, não gostei, principalmente da escalação do treinador corintiano. Boa, Tiagão. O Bruno tá falando aqui, né? A entrada do William no Ranieri era vermelho, seu jogador Somesh, falando do lateral esquerdo, falou 0 pro Garro, Tiagão, e não gostou dessa nota, que falou que o Garro só caiu e reclamou. Você entende por aí? Ele até que tentou ficar com a bola. Não, eu acho que eu salvei o Garro. É aquilo, né, gente? Eu fiz um esforço para dar uma nota mais alta. Essa é a verdade. Então, porque a gente tenta aqui, né, dar as piores e as melhores notas. Então eu tentei salvar o Garro, mas porque ele tenta ficar com a bola. Você vê que o cara tenta. Pelo menos ele tentou hoje. Enquanto você vai ler os comentários aí, Gustavo, e dar as suas notas, eu vou só no banheiro rapidinho, mas eu tô escutando. Fechou, Tiagão. Fica à vontade aí, tá? É isso aí, viu, Bruno? A gente tem que dar uma forçada pra achar o melhor na parte daí, porque a gente elege o melhor e o pior também. E aí eu vou ter uma dificuldade enorme pra eleger o grande jogador na equipe do Corinthians, tá? Tá na cara, Garro não quer ficar no Corinthians mais. Decaiu bastante, viu, Bruno? Decaiu bastante. O Rogério falou que o Garro pipocou. Essa crise, viu, cara? Essa crise política aí afeta o time, não tem jeito, viu, Bruno? Eu sou rival do seu time aí e também passo por isso, e a gente entende que tem bons jogadores no time, mas não consegue jogar de toda essa crise sem fim, né, cara? Bom, falando um pouquinho das notas daí da equipe do Corinthians, tá? Primeiro eu vou falar do Dorival, cara, porque eu queria falar que ele fez algumas substituições aí que eu não entendi muito bem, né? Acho que a saída do Ranieri, do Angelieri ali, aí botou... o Vitinho entrou bem, o Thiago falou, concordo com o Thiago, o Vitinho entrou bem. Mas a saída ali a entrada do Dieguinho também, cara, eu acho que nesse jogo não sei se eu faria essa alteração. E também, do jeito que ele armou o time, como o Thiago falou, o Guinegão apareceu pouco, cara. O Corinthians perdeu o meio de campo, o Cruzeiro acabou com o meio de campo do Corinthians. E aí você vê o Roberto e o Guinegão sendo um pouco acionados. Até o Roberto vindo buscar um pouco mais, tá? O Guinegão um pouco sumido também. Beleza? Acho que o Garro também concordo que foi um pouco abaixo, né? Do que a gente espera do camisa 8.
Mas vai ser difícil eleger um cara, o nome da partida, viu, Bruno? Mas vamos lá. Eu acho que o Hugo, lateral esquerdo aí, fez a falta lá no finalzinho do jogo. Subiu um pouco também. Eu acho que o Mateuzinho muito abaixo nesse jogo aí. Deixou o Arroio à vontade e, na minha opinião, por mais que esses comentários do Longo aí, o Mateuzinho pra mim é mais abaixo. Eu vou dar nota 2 pro Mateuzinho aí. Bem abaixo, o Arroio fez o que quis ali. O Longo também, alguns erros da própria defesa na equipe do Corinthians. Teve alguns lances de queima-roupa que ele defendeu também, então não acho justo ele ser o pior da partida. Mas teve também no terceiro gol ali, acho que também ele poderia ter aparecido um pouquinho mais, tá? O lance do Sinisterra também. Mas é isso, cara. Eu acho que o Longo não foi o pior da partida, não. Alguns defensores aí. Falei do Hugo também, do Mateuzinho. Concordo com o Thiago do trio aí de defesa da equipe do Corinthians. Eu acho que você vê até algumas improvisações aí. E o Dorival tenta o que tem, cara. Essa é a verdade. E aí, como eu falei no começo da transmissão, você tem uns homens de posição ali. Por exemplo, o Kaká. Não é confiável. O André Ramalho não tá com a saúde física pra conseguir jogar, né? Então a gente vê um Corinthians aí totalmente desfacelado também, viu, Thiago? Principalmente na parte defensiva aí. Não sei se esse esquema de 3 zagueiros é o melhor. Eu acho que o Dorival quer tentar controlar um pouco mais as coisas aí, tá? Do Alberto, eu acho que foi o melhorzinho na partida. Apareceu pouco, teve que buscar a bola, foi pouco servido, mas teve uma cabeçada pra fora, teve 2 chutes aí que ele tentou também. Na minha opinião, eu acho que eu vou eleger ele aí o melhorzinho na partida aí também. Mas o melhor pra mim, Thiago, uma nota 5,5 aí no máximo, cara. É isso. Cara, um time muito fraco. Difícil. A gente tá tendo que peneirar as notas aqui, Thiago, essa que é a verdade. Breno Bidon no primeiro tempo, acho que talvez entregaria um pouco mais, mas foi substituído também. Então, pra mim é isso, cara. Uma média de 4, 3 aí pros jogadores do Corinthians. Os caras que entraram também, eu concordei com você do Vitinho. O André Luiz tentou fazer uma graça aí, mas não deu em nada. O Carrillo entrou pra segurar. E, cara, o que foi isso que o Martins fez, cara? O Hugo já tinha tomado cartão amarelo. A famosa cotovelada, a arma branca do Muay Thai, cara, em cima do... Você lembra quem foi? Foi o Lucas Silva? Foi o Matheus Pereira? Foi o Matheus Pereira. Matheus Pereira já tinha tomado a falta, depois virou e acabou tomando uma cotovelada. Cara, que papelão, né, cara? Papelão. E aí é aquilo, você acaba absorvendo o treinador, porque o treinador pode escalar errado, o treinador pode errar aqui, pode errar ali, mas ele confia no cara, bota o cara pra jogar e digo, ele não tava fazendo, o Martins, ele não tava fazendo uma má partida, acho que ele tava 10 minutos ali, ele tava tentando pegar a bola, tava tentando acionar o ataque, mas ele literalmente foi ridículo, cara. Não precisava fazer aquilo e depois saiu com aquela cara de que não fez nada. Jogador é sempre santo, né? Impressionante. Cara. E não é a primeira vez que o Martins complica o Corinthians no jogo, não, cara. Já tem um histórico de expulsão aí. Eu acho que essa não foi a primeira, não. Thiago, alguns comentários aqui. Tá? O Rogério falou Mateuzinho 0. O Bruno falou Garro 0. O Bruno falou que o Felipe Longo não tem condições de ser reserva do Hugo, fraco. A Alix seguiu a gente, muito obrigado. O Bruno falou: tira o Ranieri e me coloca o Martins, muito burro. E falou que o Longo falhou nos 2 gols. Eu acho que o primeiro gol talvez ele tenha dado rebote. Talvez, se você vai colocar algum gol na conta dele, o primeiro. Agora, o terceiro não, cara. O terceiro, o Arroio, ele deu-lhe uma paulada. Você vê que sozinho o Longo também, até toca na bola. O Arroio entrou sozinho e é aquilo. Você como goleiro, cara, tenta me colocar no lugar do goleiro. O goleiro tá acompanhando o cara do outro lado. Daqui a pouco o cara cruza, como eu falei, ele fez aquele facão, né? Ele cruzou. O goleiro fica meio perdido, vê que o jogador tá fazendo aquele trabalho ofensivo ali, saindo de uma ponta, indo pra outra. Ele tá acompanhando a jogada, vê que a zaga não acompanha. Ele até tocou na bola. Então acho que se você quiser colocar o Longo como vilão, pode ser o primeiro gol, que ele deu o rebote ali no meio. E aí o Caio Jorge fez o gol. Aquele rebote, aquilo que dizem, né? O goleiro não pode dar rebote pro meio, tem que espalmar pra lateral. Ele não jogou pra lateral, jogou pro meio, e aí o Caio Jorge foi lá e finalizou e fez 1-0. Agora o terceiro gol não. O segundo gol também, ele não teve culpa. Então eu acho que se você quer colocar a culpa no Longo, coloca no primeiro gol. Boa. Galera, vamos dar um like aí pra gente chegar aos 70 mil antes de acabar aqui. Faltam 4 mil aí. Senão o Thiago vai ter que arrancar a camisa aí e o negócio vai ficar feio. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tô com o peito aqui cabeludo, tá complicado, cara. É melhor realmente a galera dar os 4 mil likes. Não tô preparado pra ficar sem roupa, não.
Então, galera, chega junto aí, clica 2 vezes na tela até a gente terminar. Vamos chegar aos 70 mil, ajuda a gente, galera. Clica aí 2 vezes, vocês que estão mandando mensagem, se cada um de vocês que mandou mensagem clicar 2 vezes na tela, a gente consegue chegar aos 70 mil likes. Então, ajuda a gente a bater esse recorde aí, galera. Boa. Tiagão, continuando aqui nos comentários, o Bruno falou, coitado do Yuri Alberto, a bola nem chegou. É o que a gente comentou, né, cara? Meio campo fraco, o 9 não vai receber. O 9 vinha bem, né, Bruno? Fazendo gol no rival aí, tava confiante, mas faltou o esquema aí do Dorival, né? O Bruno falou, vocês não acham que o Corinthians precisa trocar esse preparador físico? É algo a se debater também. E até informação, Thiago, se o São Paulo não tem uma boa fama dos médicos, o Corinthians contratou 2 médicos do São Paulo aí no meio do ano aí, cara. Então, Bruno, estão lascados, viu, cara? Vocês estão lascados aí, viu?